Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado irmão e irmã. Estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos propõe para o 24º domingo do tempo comum do ano C. Peço encarecidamente a você, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e também siga-nos no Instagram, @joselucas.galdino. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 32, e diz assim para a gente. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, te inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Amados irmãos e irmãs, antes de começar o estudo da leitura, quero só dar uma pausa rapidinho para mandar um abraço para a comunidade católica de Tabatinga, lá em Amazonas, que fica na fronteira entre Colômbia e Peru. Uma pessoa de lá colocou uma mensagem dizendo assim: manda um alô pra gente, né? Não conheço muitos de vocês que estão por aqui, mas sempre que receber um recado assim, eu vou mandar um abraço, certo? Contem sempre com minhas orações. E também queria mandar um abraço gigantesco para Ricardo André Ribeiro, para Saulo Luzini e para André Andrade. Esses três agora já se tornaram membros aqui do canal. É um prazer contar com o auxílio financeiro de vocês. E você que quer se tornar membro, já sabe, clica no Seja Membro. Você pode escolher qualquer uma das duas opções para você poder ajudar aqui com o canal, tá bom? Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, vamos focar na nossa leitura. Primeira coisa, o povo de Deus está caminhando, saindo do Egito, né, já saíram do Egito, rumo à Terra Prometida. E a gente sabe muito bem que esse período é um período de deserto. Eles estão caminhando no deserto. E vejam que existiam dois tipos de ameaças. Tanto a ameaça de fora, que no caso era o faraó, que eles estavam fugindo do Egito, mas também tem um tipo de ameaça que é aterrorizante, que torna o caminho extremamente difícil, que é a ameaça interna. Você pode se perguntar que tipo de ameaça interna é essa? É a insatisfação, a revolta do povo, o povo que começa a se sentir insatisfeito com a liderança, com a ação de Deus, porque parece que não demora muito. Tem até textos, né, em que eles começam a sentir saudade das cebolas que comiam no Egito. Então, eu tenho problemas externos, problemas internos, e esse problema interno é como se fosse uma espécie de um grande deserto espiritual que o povo também vai vivenciando. Já podemos até trazer para a nossa própria realidade, né? Nós também estamos rumo à Terra Prometida e passamos por desertos espirituais. E aí, nesse contexto, o profeta Moisés, ele estava, né, na verdade, na parte de cima da montanha, e Deus disse para ele que ele desça, porque o povo se corrompeu. O povo que o próprio Moisés tirou do Egito. E aí, o próprio Deus vai dizer que eles fizeram um bezerro de metal fundido e inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. Preste bem atenção. No Antigo Oriente, o ouro era símbolo por excelência, o ouro não, o touro, né, o bezerro, na verdade, ele era por excelência o símbolo da fecundidade masculina, uma vez que ele é muito forte. Então, na verdade, o povo estava usando já uma coisa que ele já tinha em mente, mais ou menos. Para você ter noção, tem um deus chamado Baal, que era representado de pé sob um touro jovem. Então era muito essa dinâmica do que eles estavam vivenciando, né? Eles começam a se sentir insatisfeitos com Deus, parece que Deus não escuta o clamor deles e eles criam um Deus para si mesmo. E aí o Senhor diz a Moisés no versículo 9: Vejo que este é um povo de cabeça dura. E Deus diz que vai então, né, permitir com que a sua cólera se inflame e ele quer exterminar o povo. Vamos dar uma pausa por aí. É interessante quando o versículo diz que esse povo é um povo de cabeça dura, porque não é alguma realidade que está fazendo com que o povo faça isso.
O problema é o coração que eles têm que é duro. Posso dizer para você, amado irmão e irmã, Deus pode fazer o que for, tanto silenciar ou fazer muitas coisas. Se o nosso coração permanecer duro, nós não vamos reconhecer a ação de Deus. Essa é a grande verdade. E aí, eu quero agora ampliar a sua visão para você poder entender como é que esse texto fala muito a nós. Segundo os estudiosos modernos, esse texto ele foi escrito quando o povo estava dentro do exílio na Babilônia. E em que contexto aconteceu lá? O exílio da Babilônia, já falei aqui e vou repetir, foi um período histórico que o reino do sul, que nós chamamos de reino de Judá, foi invadido pelo Império Babilônico. E aqueles que eram produtores, né, no sentido muscular, por exemplo, os adultos, profetas, sacerdotes, as pessoas que tinham força, né, geralmente criança e idoso não ia muito, foram exilados para a Babilônia e ficaram lá um bom tempo, em regime também de escravidão, sem poder praticar a sua fé de todo jeito. E eles colocaram na cabeça a seguinte expressão, de que eles foram para lá por causa do pecado. Os profetas anunciavam isso. Vocês experimentaram o exílio por causa do pecado de vocês, porque vocês não foram fiéis a Deus. Juntando-se a esse fato, eles começaram também a pensar que Deus os havia abandonado. E lá na Babilônia existiam muitos deuses. Então era muito natural ele começar a querer achar o nosso Deus é um Deus fraco, porque foi derrotado pelo Império Babilônico, mas temos outros deuses aqui que agora a gente pode escolher o que a gente quiser. Era mais ou menos nesse sentido. E eles perguntavam, né? Por que estamos no exílio? Por que estamos aqui? Então veja que é muito similar a essa realidade. Aquele povo estava caminhando, indo para o deserto, é similar do exílio que o povo estava vivenciando. E aí eles ficavam muitas e muitas vezes sem uma referência. Mas sabe qual é o grande problema do que está no cerne disso aqui? É o orgulho desse povo. Que inclusive o evangelho, que nós vamos ver, também vai ter algumas alusões a esse orgulho. Por que eu digo orgulho? Eu vou te contar uma história para que você possa entender. Conta-se uma história de que tinha um rapaz que tinha uma bola de basquete em casa e ele queria porque queria jogar. Só que ele era muito baixo. Ele tentava jogar, mas não conseguia. O pai estava por trás e o pai vai e levanta ele mais um pouco. Tenta agora, filho. Ele vai lá, se esforça, não consegue. O pai levanta mais um pouquinho e ensina a ele toda a dinâmica de dar impulso. E aí, depois de algumas tentativas, de algumas explicações do pai, o filho consegue. Sabe o que foi que o filho disse? Eita, consegui sozinho. Ele esqueceu que o pai o ensinou? Ele esqueceu do auxílio que o pai o fez? Em vista de um orgulho próprio. Nós corremos o mesmo risco. Quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Deus. Quem é que está dando maná àquele povo? Deus. Quem é que está dando força para que eles continuem a caminhada até a terra prometida? Deus. Mas o povo tem uma amnésia, fruto do orgulho humano. Porque nós sempre queremos dizer que nós não estamos precisando de ninguém, que nós não tivemos a ajuda de ninguém. Esse exemplo que eu contei do menino se encaixa como uma luva com aquilo que está acontecendo dentro desta primeira leitura. Todavia, Moisés ele é um grande intercessor. E aí Moisés suplica então a Deus. Mas Senhor, né, se tu inflamar essa cólera, né, se inflama a tua cólera contra o povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte, por que vai fazer isso? Lembra-te dos seus antepassados, né? Abraão, Isaac, Jacó, lembra das tuas promessas. E aí Deus vai e desiste de fazer o mal. Claro que a gente não está aqui discutindo que Deus está voltando atrás de alguma situação, até porque Deus é imutável. Mas isso, em outras palavras, é para dizer o seguinte, que Deus ele nunca esquece, essa é a mensagem dessa parte final, que Deus ele nunca esquece do que ele promete. O autor sagrado quer enfatizar isso. Aquilo que Deus promete, ele é fiel e ele é poderoso para cumprir até o final. Deus ele sabe daquilo que ele disse e ele não vai voltar atrás. Nós temos um Deus que não volta atrás das suas promessas. Independentemente se nós, que somos os receptores da promessa, estamos indo de acordo com aquilo dali ou não. Essa é a grande verdade. E eu termino com algumas perguntas para a nossa reflexão, para a nossa vida. Primeiro, será que nós estamos também passando por desertos assim? Esquecendo da ação de Deus em nossa vida e construindo para nós bezerros de ouro, touros de ouro. Eu já começo a colocar para você, quais os bezerros de ouro que você tem construído na sua vida hoje? Será que o bezerro de ouro é minha autoconfiança e eu começo a não querer mais confiar em Deus e apenas em mim? Será que eu estou começando muitas e muitas vezes a colocar minha confiança no dinheiro, nas pessoas, nas coisas e esquecendo de Deus? Ademais, como permanecer fiel a Deus em meio a esperas, em meio a sofrimentos? Essa leitura também nos interpela a isso.
Não é fácil o caminho de esperar em Deus. Não é fácil. Mas nós precisamos dar esse salto na fé, que é um salto no escuro, sim. Em saber, mesmo que eu não sinta sua mão, mesmo que eu não veja, Ele está comigo. Mesmo que eu não saiba qual é o próximo passo que Deus vai dar, mesmo que eu não entenda porque Ele me colocou nesse caminho, mas Ele me sustenta. A sua mão de providência está junto a mim. E para terminar, será que também nós não somos chamados a ser como Moisés? Às vezes a gente está liderando, né, como coordenação, como líder, até como padre. Alguns padres aqui têm me acompanhado no canal. Nós também somos chamados, enquanto liderança, eu como professor, por exemplo, a sermos Moisés, a intercedermos, a estar diante da brecha, como se diz. Deus sempre levanta Moiséses, né, digamos assim. E nós não podemos ter medo de sermos intercessores. Aqueles que estão ali junto ao coração de Deus, a rezar pelo povo. Você que é mãe, você que é pai, você é um Moisés por excelência. Não se canse. Talvez Moisés, naquela situação em que ele viu tudo aquilo, eu fico imaginando a dor do seu coração em ver aquele povo que ele tanto lutou, que ele guiou no caminho do deserto. Mas sabe o que foi que falou mais forte em Moisés? Foi a confiança que ele tem em Deus. E ele sabia que o Deus que ele segue é um Deus que cumpre o que promete. É um Deus que jamais esquece das suas promessas. E essa confiança, ela faz com que o nosso coração, embora ferido, embora chagado, embora todo dolorido, ele consiga ter forças para rezar. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Já pedi e repito, compartilha, por favor, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim você ajuda esse trabalho também a ser divulgado. E deixe aqui seus comentários, deixe sua curtida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.